convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Algumas breves palavrinhas sobre a Santa Missa de hoje. Já se passou uma semana após a Páscoa, a Semana Santa. Alguns tiveram esse privilégio de poder ter a Semana Santa aqui conosco, outros não. Acompanharam à distância com suas orações. Porém, já estamos no primeiro domingo depois de Páscoa, mais conhecido como domingo Inalbis, branco, a alva, né? Albis quer dizer branco, ou seja, na igreja primitiva, nos primeiros séculos, na vigília pascal, no sábado santo, tinha a bênção das fontes batismais e naquele dia se faziam vários batismos. Aqui na nossa capela, no sábado, na vigília de sábado, nós tivemos também um batismo de um adulto. E antigamente se batizavam as crianças ou adultos também convertidos nos catecúmenos, e eles passavam uma semana inteira com as roupas brancas. Que o batismo simboliza isso, a limpeza, a água que limpa, não somente o corpo, mas em sentido espiritual, apaga a mancha do pecado original. Por isso que os catecúmenos vêm de branco, as crianças se apresentam com roupas brancas. Então, esses catecúmenos, ou os batizados, passavam a semana inteira, essa semana depois de Páscoa, com essas roupas brancas e tiravam no domingo, depois que terminava a oitava, por isso que ficou domingo Inalbis, quando se tira as roupas brancas, alvas. A missa de hoje também é importantíssima, tanto a epístola tirada de São João, como também o Evangelho segundo São João, apresenta a incredulidade, não de todos os discípulos, ao menos de Tomé, o Dídimo, aquele que duvidou, diz o nome quer dizer isso, aquele que duvidou de que Cristo, nosso Senhor, tinha ressuscitado. Tanto é que nosso Senhor aparece, estando as portas fechadas, os discípulos retirados em uma casa, com medo da perseguição judaica contra eles, porque os judeus intentaram matar o nosso Senhor, não conseguiram, queriam matar também os discípulos. Então eles estavam trancados nessa casa, com medo dessa perseguição dos judeus, e nosso Senhor entra ali e se apresenta. Primeiro aos discípulos, Tomé não estava, e depois contaram, falaram: Tomé, Jesus apareceu, está vivo, ressuscitou, e ele não acreditou. E depois aparece novamente quando todos estão reunidos, inclusive Tomé, e nosso Senhor, já com o seu corpo glorioso, pois tinha ressuscitado, com essas qualidades de agilidade, de sutilidade, atravessa a porta ali onde eles estão reunidos, naquela casa, e o Evangelho diz, a portas fechadas, e nosso Senhor atravessa ali a porta, e saúda-o, a paz esteja convosco, e vai diretamente a Tomé, porque Tomé duvidou, não acreditou, e disse, põe os seus dedos aqui, toca as feridas dos cravos que me transpassaram as mãos, e também põe a mão aqui no meu lado, onde a lança havia transpassado o coração de nosso Senhor. E depois o repreende, porque ele não acreditou. E ainda diz, bem-aventurado aqueles que não viram e acreditaram. Tudo relacionado com a fé. Nosso Senhor quer isso, que tenhamos fé nele, na sua doutrina, na verdadeira religião, na religião que ele fundou, que nós acreditemos nas suas palavras, que nós acreditemos nos seus milagres, no que ele fez por nós, para nos salvar. São João também, na epístola de hoje, fala a mesma coisa. Tudo que nasce de Deus vence o mundo. Então, todos os batizados que nasceram para Deus por meio da água batismal vence o mundo. Então, para vencer o mundo, o demônio e a carne, é necessário isso, estar batizado, viver na graça de Deus. Depois, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O Senhor fala sobre a fé católica.
Sem a fé, diz São Paulo, é impossível agradar a Deus, de modo que não se salva quem não for batizado e quem não tem a fé católica. E hoje se interpretam tão mal as palavras de Nosso Senhor, com esse ecumenismo maldito de que todas as religiões são boas, que se pode fazer a vontade de Deus em qualquer seita dessas de garagem, não é, como em qualquer falsa religião, com esse indiferentismo que reina entre nós, não é, vai se apagando por completo a fé dessas pessoas, ao menos que foram batizadas. Essas heresias, essas novas doutrinas que se apresentam, o liberalismo, o modernismo, vão dissolvendo, vão apagando em nós a fé, de modo que já não acreditamos em nada. O racionalismo tomou conta de tudo. As pessoas não acreditam mais na Bíblia, na Sagrada Escritura, não acreditam mais nos mandamentos, na lei de Deus, duvidam até da ressurreição, como um Tomé. O mundo moderno está cheio de Tomés aí, que as pessoas não acreditam mais em nada, não levam a sério mais a religião, vivem como pagãos, como não batizados. São João também fala que Nosso Senhor, não? E este mesmo Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue, não apenas com a água, mas com a água e o sangue, ou seja, com o batismo, a água do batismo e também o sangue do seu próprio martírio, veio para salvar a humanidade perdida. Muitos também seguem essa falsa doutrina que negam o batismo de desejo, mas isso é doutrina da Igreja. É necessário o batismo para se salvar, claro, por isso que nós batizamos já as crianças, desde que tenham a idade, já levamos à igreja e batizamos, porém muitos que não podem ser batizados, que estão em processo de batismo, quando há alguma perseguição, ou às vezes a pessoa morre, mas tem esse desejo de pertencer à igreja, a alma da igreja, pode se salvar, ensina os moralistas em toda a sua totalidade, os romanos pontífices, como o Nosso Senhor, pelo sangue também, ou seja, aqueles que derramaram sangue por Nosso Senhor, os santos inocentes, não foram batizados, porém morreram por causa da perseguição pelo nome de Nosso Senhor e viraram santos. Outros tantos mártires também que antes mesmo de serem batizados foram assassinados pelas perseguições, sejam dos judeus, sejam dos romanos, e se salvaram. Então, batismo de água, flúminis, batismo de sangue, de perseguição, e o batismo de desejo. Aqueles que ainda não chegaram às vias de fato de serem batizados, houve algum acidente, e não puderam de fato chegar às vias, às fontes da salvação, porém desejaram ardentemente, chegaram ao conhecimento da verdadeira fé, da verdadeira religião, e faleceram assim, possivelmente se salvaram, como ensina a Igreja. Então, não seguir por aí essas falsas doutrinas dos protestantes. Aqui vemos toda uma sorte de apologética contra essa heresia do protestantismo, que não é outra coisa senão essa falta de fé que repreende Nosso Senhor já em São Tomé, um dos 12 apóstolos. Contra o protestantismo também, sobretudo uma seita chamada Testemunha de Jeová, que é uma seita herética, satânica e diabólica, fundada mesmo por Satanás, que nega a Santíssima Trindade. Então, uns hereges, um sacerdote, e às vezes essas heresias vêm sempre, ou quase sempre, da hierarquia. Esse sacerdote que negava o batismo de desejo, o batismo de sangue, é um sacerdote chamado Padre Finney, um norte-americano, foi condenado pela Santa Sé, pelo Santo Ofício, na época do último Papa, Pio XII, e também essa outra seita também, não sei, creio que talvez fundada nos Estados Unidos, chamada Testemunha de Jeová, negam a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e negam também o Espírito Santo, ou seja, uma seita judaica também, que vem aí desse negócio para eles é um único Deus, assim como também essa seita maometana, a seita dos judeus e alguns desses protestantes, seguem esse deísmo aí de que não há Santíssima Trindade, negam inclusive o batismo. Quem foi batizado por essas seitas de Testemunho de Jeová, que não acreditam na Santíssima Trindade, o batismo é nulo, é falso, deve ser rebatizado pela Igreja. Então diz São João claramente
Desta forma, são 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito. Deus Padre, o Verbo, Deus Filho, que se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo, está claro na Epístola de São João. Então não podemos duvidar desses mistérios, como esses incrédulos e esses hereges, apóstatas, cismáticos, que estão fora da igreja. 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E diz São João, e estes 3 são um só Deus. Esse é o chamado mistério da Santíssima Trindade. Quem não acredita nisso não pode se salvar, perecerá. Por isso que a fé é importantíssima. Todo católico deve conhecer, saber de memória o catecismo da Igreja Católica, conhecer os manuais de apologética, de como defender a Igreja contra esses hereges, para não perdermos a fé. E o pior, isso são seitas, digamos assim, mais antigas. Atualmente impera essa heresia do liberalismo e do modernismo, que não estão mais fora, estão dentro da igreja. Esse indiferentismo religioso, como eu disse, como é tão comum ouvir hoje: o que importa é um só Deus, religião não salva ninguém, não é necessário ser mais católico. Não, você é budista, você é muçulmano, é judeu, que bom, está ótimo, é um Deus só o que importa. Então, tudo isso são ensinamentos errôneos, chama-se indiferentismo religioso, fora o ecumenismo, cerimônias ecumênicas. Vemos que até esses falsos papas aí, que usurparam o trono de Pedro, se dão nesses encontros ecumênicos, reunião de Assis, João Paulo II, o Bento XVI também, e o Bergoglio, o atual, todos eles estão imbuídos nisso de fazer uma única seita, uma religião falsa, universal, que terá como chefe o anticristo. Eles estão preparando essa nova ordem mundial por meio dessas falsas doutrinas ecumênicas, para acabarem de uma vez com uma religião única e verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nosso Senhor diz: a fé é importantíssima, está em primeiro lugar. Tanto é que ele diz: quando eu voltar a segunda vez, encontrarei fé sobre a terra? É o que nosso Senhor quer encontrar. Por isso que estamos aqui, por isso que toda essa guerra contra o modernismo, contra o liberalismo. Por quê? Para manter a fé firme, a fé íntegra, a fé dos apóstolos, a fé ortodoxa, verdadeira de sempre, do magistério, do ensinamento dos papas legítimos, até o final dos tempos. É uma obrigação nossa, de cada católico, professar a fé ensinada por nosso Senhor, pelo Verbo encarnado, e será assim até o final dos tempos. Porém, vemos que durante esse tempo da grande apostasia, muitos vão se perdendo, muitos vão esquecendo desses detalhes, se tornando outros Tomés. Para que ir à igreja? Para que comungar? Para que ir à missa? Esse negócio, eu já estou cansado, é melhor viver no mundão. Como vamos vencer o mundo? Sem a Santa Missa, sem receber a Santíssima Eucaristia, sem a confissão. Vimos que o batismo nos livra do mundo, porém tem a fé. É necessário ir para o céu com o batismo, porém também tem muitos batizados no inferno, porque abandonaram a fé. É necessária essa luta, e é por isso que não aderimos à missa nova, não aceitamos a missa bastarda modernista, não aceitamos os novos sacramentos, não aceitamos o ecumenismo, a liberdade religiosa, todas essas heresias professadas no Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II por esses falsos papas, esses usurpadores da Sé Romana, da Sé Petrina, que ensinam todos esses erros, que já perderam a fé. Já não é mais uma questão, como nós dizemos, da heresia do Papa. Se o Papa caiu em heresia ou não, essa hipótese, que pode ser válida ou não, segundo alguns teólogos, o que importa é que toda a igreja já aderiu a essas heresias. Não somente a cabeça, o veneno foi destilado todo, de modo que no modernismo já não há mais nada de católico. Todos já estão pervertidos, enganados, já perderam a fé, apostataram, não querem saber mais nada de Nosso Senhor. Tanto é que já fecharam até as igrejas, ninguém liga para a missa, para os sacramentos, para nada. As pessoas estão morrendo aí, sem nada, completamente abandonados. Por quê? Porque perderam a fé.
Já no concílio, todos ali apostataram. Quando tiveram a ideia de adaptar a religião ao mundo moderno, ali já foi, em vez de lutar e combater o mundo, como diz São João, mas não, o concílio propôs o aggiornamento, aggiornare, ou seja, adaptar a igreja ao mundo, esse mundo pervertido moderno. Ali já foi abraçar o mundo, abraçar o demônio e aderir a todas essas heresias. Ali já perdemos o combate. E todos aqueles que assinaram aqueles documentos e que aprovaram esse concílio herético, não sabemos se salvaram ou não. Porém, muitas almas se perderam graças a esse falso concílio. E se vem se perdendo até hoje a esses modernistas que estão aí ocupando as nossas igrejas e o próprio Vaticano. Por isso que nós ensinamos que a sé de Pedro está vacante desde a morte do Papa Pio XII, porque após Pio XII, a fé católica foi ofuscada. Aqui e ali é que se encontram ainda alguns bispos, algumas vozes, algumas famílias católicas, alguns fiéis espalhados aí pelo mundo. O pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. E isso se vê por essa falta de fé que há. Dificilmente você sai na rua e encontra um católico que professa a mesma religião, a mesma fé que você. Muitas vezes nos chamam até de fanáticos. Não se deve seguir ao pé da letra a religião. Não, você está se fanatizando. Não tem que seguir o que Jesus, esse negócio de mandamentos de Deus, nada mais disso. Não, a religião tem que ser a moderna, adaptada ao povo. Então tudo isso são erros que foram enganando as pessoas, corrompendo. Os inimigos da igreja, que se apossaram dos templos, foram disseminando essas heresias e enganando as pessoas. Então estamos numa situação terrível. Porém, é necessário combater, lutar sempre para manter firme a fé católica. É por isso que formamos sacerdotes tradicionais que celebram a missa antiga, estamos ligados a bispos também que ainda mantêm, detêm o sacramento da ordem, professam a fé católica integralmente. Temos capelas, oratórios privados para isso, para continuar transmitindo a fé católica, a Santa Missa e os sacramentos até o final dos tempos. A Santa Missa nunca acabará. O sacerdócio católico também nunca acabará. Durará até o final dos tempos, até a vinda de Nosso Senhor. E oxalá queira Deus, quando venha pela segunda vez, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontre firmes, perseverantes, na luta, no combate. E não nos encontre como Tomé e nos repreenda, por que não acreditastes? Por que fostes infiel? Imagine ouvir isso da voz de Nosso Senhor, ouvir essa voz de Nosso Senhor no dia do nosso juízo. Quão terrível será. Por que você aderiu ao modernismo? Por que você está dizendo aí a missa nova, perdeu tantas almas aí com esses ensinamentos heréticos? Imagine ouvir isso de Nosso Senhor. Foi por isso que muitos bispos, depois do concílio, não aderiram a essa nova ordem mundial e ao modernismo na igreja. Dom Lefebvre também não quis saber disso, muitos, até que assinaram os documentos do Vaticano II, se arrependeram. Dom Antônio de Castro Maia, Monsenhor Tuque, outros bispos também que viam, morreram, que fizeram um mau negócio, aderindo ao mundo. Porque quem é o príncipe do mundo, senão Satanás? Quem manda nesse mundo, senão o demônio? E quem andar de braços dados com o mundo, perecerá. Então rezemos, meus irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que muitas vezes nos anunciou essas catástrofes, por exemplo, em Fátima, em La Salette. Nossa Senhora se apresenta e fala dessa grande apostasia, dos sacerdotes que serão infiéis. Nossa Senhora em La Salette fala, são cloacas de impureza, os sacerdotes não estão cumprindo o seu papel de representantes de Nosso Senhor, celebram mal a Santa Missa, abandonam as batinas, abandonam os votos sagrados. Tudo isso Nossa Senhora já predisse, e a perdição das almas. Nossa Senhora apareceu em Fátima e mostrou o inferno às crianças. Falou, olha como chove almas aqui no inferno, por causa dos pecados do mundo moderno. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Se queremos nos salvar, temos que nos ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, rezar o Santo Terço todos os dias, ou o Rosário, se possível ir à Santa Missa, levar uma vida em estado de graça e manter firme a fé católica, não deixar se enganar pelos lobos, tanto esses falsos como vimos, os hereges protestantes, ou os cismáticos que estão fora da igreja,
sobretudo os ortodoxos russos. Nossa Senhora pede, em particular em Fátima, a conversão dos cismáticos russos, a conversão inteira da Rússia, como também dos hereges infiltrados, inimigos dentro da Igreja, os liberais e os modernistas. Então rezemos, peçamos a Deus e a Nossa Senhora que possamos viver e morrer como católicos, fiéis à verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.